A mente humana é um território misterioso, um labirinto denso de pensamentos, emoções, memórias e impulsos, todos entrelaçados em padrões invisíveis que muitas vezes nos escapam. Cada indivíduo carrega consigo um universo interno, vasto e inexplorado, que muitas vezes se assemelha a um labirinto, sem saída à vista. Mas o verdadeiro desafio começa quando, diante desse emaranhado, decidimos entrar de cabeça. Decidimos conhecer os cantos mais escuros de nossa psique, os recantos sombrios que guardam os nossos medos mais profundos, os traumas e os desejos que nunca ousamos admitir. Se você está aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a necessidade de fazer essa jornada. E como toda jornada verdadeira, ela não promete facilidade. Ao contrário, ela é marcada pela dor do desconhecido e pela certeza de que, para se despertar, algo dentro de você terá que morrer. A mente, com todas as suas defesas e mecanismos de fuga, terá que ser desconstruída para dar espaço a uma nova forma de ser. Esse é o labirinto. E dentro dele há algo esperando por você. Algo que está enterrado, preso nas sombras, mas que, ao ser revelado, será a chave para uma vida mais autêntica e transformadora. Para muitos, a jornada para o despertar é assustadora. Não porque a mente humana seja um enigma incompreensível, mas porque ela revela em cada canto sombrio uma parte de nós mesmos que preferiríamos não ver. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, falava sobre o conceito de sombra. As partes de nossa personalidade que negamos ou ignoramos, mas que, ao mesmo tempo, exercem uma enorme influência sobre nossas vidas. A sombra não é apenas aquilo que consideramos negativo ou indesejável em nós. Ela também é a parte de nossa psique que contém os potenciais inexplorados, os talentos e os aspectos reprimidos da nossa essência. O medo de encarar a sombra é natural. Ninguém deseja olhar para dentro e confrontar suas inseguranças, suas falhas ou os aspectos de si mesmo que preferiria esconder. Mas a verdade é que a nossa evolução depende disso. A mente humana, longe de ser um sistema estático, é um campo dinâmico onde a luz e a escuridão convivem em constante tensão. E para alcançar um estado de autenticidade plena, devemos ser capazes de integrar essa dualidade. É por isso que a jornada no labirinto da mente exige coragem. O medo de encarar a escuridão dentro de si mesmo é algo que todos compartilhamos. Mas é exatamente nesse processo de exploração que encontramos o nosso maior poder. Cada passo dado no desconhecido traz uma nova revelação, uma nova compreensão de quem somos, além das máscaras que usamos para nos proteger. E à medida que avançamos nesse labirinto, começamos a perceber que, na verdade, a escuridão não é um inimigo a ser temido, mas uma aliada necessária para o nosso crescimento. Se olharmos para a mitologia, o labirinto é muitas vezes retratado como um lugar onde o herói deve enfrentar um monstro ou um desafio insuperável. No entanto, ao contrário do que imaginamos, o verdadeiro monstro não está do lado de fora, mas dentro de nós. O minotauro do nosso próprio labirinto é o medo de sermos quem realmente somos, sem as armaduras que criamos ao longo da vida. A batalha contra esse monstro é, na verdade, uma batalha interna. E para superá-la, precisamos primeiro reconhecer que ele existe e, em seguida, aceitar o fato de que só podemos derrotá-lo ao abraçá-lo. É esse confronto que dá início ao despertar da psique. Mas antes de seguir em frente, precisamos entender que a mente humana, assim como qualquer outro sistema complexo, opera com base em padrões. Esses padrões podem ser inconscientes, mas estão presentes em cada pensamento, cada reação emocional, cada impulso. E, na maioria das vezes, esses padrões não servem mais ao nosso bem-estar. Eles nos aprisionam em ciclos repetitivos, nos fazendo reviver experiências passadas e nos impedindo de avançar. A mente é um campo de batalha entre os impulsos instintivos e a razão. O inconsciente, com suas forças primitivas, quer nos manter no familiar, no conhecido. Já a consciência tenta nos empurrar para além do que já sabemos, em busca de novos horizontes.
E é nesse espaço de tensão entre o velho e o novo que a verdadeira transformação acontece. Mas para que isso aconteça, é preciso estar disposto a romper com o que já conhecemos, com as estruturas mentais que construímos ao longo da vida. A mente, como um labirinto, possui múltiplas entradas e saídas. Para muitos, essas saídas estão bloqueadas. Elas são ocultadas pelas camadas de falsas identidades que criamos para nos proteger do mundo e, muitas vezes, de nós mesmos. A desconstrução dessas identidades é dolorosa, mas é o primeiro passo para nos libertarmos da prisão que criamos. O processo de despertar é, portanto, um processo de desintoxicação mental. Devemos limpar a mente de todas as ideias e crenças limitantes que nos foram impostas desde a infância e começar a questionar tudo o que acreditamos ser verdade. Cada um de nós carrega uma versão distorcida de si mesmo, moldada por experiências passadas, pela educação, pela sociedade. Essa versão é construída ao longo dos anos e, muitas vezes, acaba se tornando uma máscara que usamos para interagir com o mundo. Mas, se quisermos realmente nos conhecer, devemos ser capazes de olhar para trás, para as origens dessa máscara, e questionar a sua validade. Quem somos realmente por baixo de tudo isso? E, mais importante ainda, quem podemos nos tornar se deixarmos essa máscara cair? Esse é o verdadeiro desafio do despertar. A coragem de abandonar a identidade que criamos para o mundo e nos permitir ser quem realmente somos. E para isso, é necessário entrar no labirinto e seguir por ele, mesmo sem saber o que nos espera na próxima curva. O caminho não será fácil, mas a recompensa será a descoberta da nossa verdadeira essência. Quando começamos nossa jornada no labirinto da mente, muitas vezes imaginamos que o que vamos encontrar serão apenas medos superficiais ou traumas passados. No entanto, à medida que vamos mais fundo, descobrimos que a verdadeira escuridão não é algo que está fora de nós, mas sim algo profundamente enraizado em nossa psique. O inconsciente, esse vasto oceano de pensamentos e sentimentos reprimidos, é a verdadeira dimensão, onde habitam os monstros e as forças que nos controlam sem que tenhamos consciência disso. Carl Jung, o grande psicoterapeuta e filósofo, nos alertava sobre a importância de entrar em contato com o inconsciente, uma parte de nossa mente que opera fora da nossa percepção consciente. Ele acreditava que é neste território desconhecido que encontramos o cerne do nosso ser, as forças que moldam nossa personalidade e, muitas vezes, nos limitam. Quando começamos a explorar a mente em busca de autoconhecimento, logo percebemos que não podemos continuar ignorando esse reino sombrio e primitivo que nos habita. A primeira grande revelação é que o inconsciente não é um lugar cheio de coisas ruins ou traumas antigos a serem removidos, mas sim um repositório de aspectos de nós, mesmo os que não foram devidamente integrados à nossa vida consciente. Dentro dessa dimensão, existe uma espécie de dualidade entre o que desejamos e o que tememos ser. Essa dualidade cria um campo de tensões, onde o medo de descobrir quem realmente somos se mistura com o desejo de ser algo mais autêntico. Esse conflito, se não resolvido, leva a um ciclo de repetição que limita o nosso potencial. Dentro desse inconsciente habitam, entre outras coisas, os arquétipos, imagens universais que representam padrões de comportamento e aspectos da experiência humana. Jung acreditava que os arquétipos são energias primordiais que nos moldam. E muitas vezes, estas forças não têm consciência de sua influência sobre nós. Elas atuam invisíveis, controlando nossas reações, nossas decisões e, muitas vezes, a maneira como nos vemos no mundo. Quando entramos no labirinto, devemos aprender a reconhecer e lidar com esses arquétipos. Eles podem ser tanto aliados quanto inimigos, dependendo de como os integramos à nossa consciência. Um exemplo clássico de arquétipo é o herói, que aparece em muitas mitologias e histórias. Mas esse arquétipo não é simplesmente o herói tradicional, mas também o anti-herói, aquele que tem medo de agir, que se esconde atrás de falsas identidades ou que se permite ser dominado por suas próprias sombras. Quando olhamos para dentro de nós mesmos,
não é apenas o herói que surge, mas todas as facetas de nosso ser, o sábio, o louco, o cuidador e, é claro, o monstro. Cada um de nós carrega essas várias máscaras, muitas vezes inconscientes, e cada uma delas precisa ser vista, entendida e integrada. A jornada para o despertar exige uma coragem que vai além do simples entendimento intelectual. Não basta apenas entender, mas sim vivenciar e experienciar essas forças que nos habitam. O processo de integração do inconsciente envolve o reconhecimento de nossos próprios conflitos internos. Isso significa aceitar as partes de nós mesmos que consideramos feias, indesejáveis ou fracas. E ao fazer isso encontramos uma nova força. Uma força que não vem de evitar a dor, mas sim de atravessá-la com a consciência de quem somos, no fundo. No entanto, há uma grande dificuldade nesse processo. À medida que vamos mais fundo nas camadas da nossa psique, começamos a perceber que, além da sombra, existe uma estrutura ainda mais profunda, o self. O self, segundo Jung, é a totalidade de quem somos, o centro de nossa psique, que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o princípio organizador da nossa vida interior, a força que busca constantemente nos integrar e nos fazer mais completos. Mas o self também é desconfortável. Ele nos chama a nos libertar das limitações da nossa identidade superficial e nos desafia a abraçar o que realmente somos. E muitas vezes isso é aterrorizante. À medida que enfrentamos essas forças, começamos a perceber a verdade por trás de nossa desconfortável identidade falsa. A identidade que construímos ao longo dos anos é uma fachada, um papel que desempenhamos para o mundo. Mas dentro de nós há algo mais autêntico, algo que anseia por ser expresso. No entanto, ao contrário do que muitos acreditam, esse processo de revelação não é imediato. Não é algo que se alcança de forma rápida ou fácil. A integração do inconsciente é uma jornada contínua, que exige paciência, perseverança e uma disposição para se permitir ser quebrado para, então, ser reconstruído. Em muitos casos, a experiência de confrontar o inconsciente é profundamente transformadora. O que parece ser um processo doloroso de desintegração é, na verdade, a porta de entrada para um estado mais elevado de consciência. Nesse estado, não vemos o mundo através de lentes distorcidas, mas sim com clareza. Nos libertamos das sombras que nos controlam e, ao fazê-lo, nos permitimos assumir o controle de nossas vidas de forma mais plena e autêntica. Essa liberdade, contudo, vem com um preço: a perda da identidade falsa, a morte do eu que acreditávamos ser. O caminho para o despertar da psique não é linear, mas um processo cíclico, onde revisitamos as mesmas questões e os mesmos dilemas, mas em um nível mais profundo a cada vez. A cada jornada dentro do labirinto, somos desafiados a soltar mais uma camada de nós mesmos, até que, eventualmente, emergimos mais íntegros, mais completos e, acima de tudo, mais conscientes. No entanto, o despertar da mente não é um objetivo final, mas um processo constante. A verdadeira transformação não acontece em um único momento de iluminação, mas sim ao longo de toda a jornada. Cada passo dado dentro de nós mesmos é uma vitória, mesmo que o caminho seja longo e árduo. E ao final, quando finalmente saímos do labirinto, encontramos uma nova forma de ser, uma nova maneira de ver o mundo e, mais importante, uma nova maneira de nos relacionarmos conosco mesmos. A sombra é a presença invisível que habita cada gesto inconsciente. Ela está nos nossos julgamentos mais ríspidos, na raiva que não conseguimos explicar, nos desejos que negamos e nas decisões que sabotam nossos próprios caminhos. Não se trata de um lado malvado ou perverso, mas de tudo aquilo que foi exilado da nossa consciência por não se encaixar nos padrões que aceitamos como bons, certos ou adequados. É a porção de nós mesmos que foi reprimida, não porque era essencialmente destrutiva, mas porque desafiava a máscara que escolhemos usar no mundo. Essa máscara, conhecida como persona na psicologia junguiana, é o papel social que representamos. Para sermos aceitos, reconhecidos e amados,
Criamos essa persona e a vestimos como uma armadura. Mas quanto mais nos identificamos com essa armadura, mais nos afastamos do que somos de verdade. A sombra, então, cresce proporcionalmente ao nosso esforço em parecer o que não somos. Ela começa a atuar nas entrelinhas do nosso comportamento. E quanto mais a ignoramos, mais ela nos possui. A sombra aparece de formas sutis. Ela não bate na porta da nossa consciência dizendo: "Olá, estou aqui". Em vez disso, ela se infiltra nos julgamentos impulsivos, nas irritações sem motivo, na inveja disfarçada de crítica. Está nas escolhas que parecem ser nossas, mas que no fundo vêm de medos antigos. Está na autoimagem ilusória que nos impede de mudar. A sombra se manifesta toda vez que dizemos: "Eu não sou assim", sem perceber que só somos capazes de perceber algo nos outros, porque isso, de alguma forma, já vive em nós. A grande armadilha é projetar a sombra no outro. É mais fácil atribuir ao mundo exterior aquilo que nos incomoda do que admitir que o caos vem de dentro. Criticamos a arrogância do outro, mas não enxergamos a vaidade que nos habita. Rejeitamos a fraqueza alheia, mas sufocamos nossas próprias vulnerabilidades. Apontamos dedos porque é mais seguro do que olhar no espelho. E assim perpetuamos o jogo da incongruência, mantendo-nos presos a um ciclo onde nada muda de verdade. Mas quando temos coragem de reconhecer a sombra, um processo profundo começa a se desenrolar. A princípio dói. O ego se encolhe, tenta negar, mas depois algo se abre. Porque junto com a dor de ver quem somos realmente, também vem a liberdade. A liberdade de não precisar mais manter uma imagem. A liberdade de existir sem máscaras. De estar presente em si mesmo com verdade. A sombra, quando integrada, se transforma em potência. Aquilo que antes era medo se torna coragem. O que era raiva vira ação. A tristeza se torna sensibilidade. A sombra não precisa ser combatida, precisa ser iluminada. Para isso, é preciso parar de fugir do desconforto. O desconforto é o portal. Sempre que algo nos irrita ou nos afeta de maneira desproporcional, há um convite à reflexão. A pergunta não é: por que o outro me provoca isso? Mas sim, o que em mim se sente ameaçado por isso? Cada reação é uma pista, cada incômodo é uma chave, mas o ego resiste. Ele quer manter o controle, proteger sua autoimagem. Por isso, o caminho da integração da sombra exige humildade. Humildade para se ver como se é e não como se gostaria de ser. Esse processo também transforma a forma como nos relacionamos. Quando estamos identificados com a persona, entramos nas relações tentando manter uma imagem. Isso gera frustração, dependência e jogos de poder. Mas à medida que integramos nossa sombra, as relações se tornam mais autênticas. Passamos a enxergar o outro com mais empatia, porque já não precisamos que ele nos valide ou que cumpra nossos vazios internos. Sabemos que cada um está lutando com suas próprias sombras, e isso muda tudo. É nesse ponto que a mente começa de fato a despertar. Não se trata mais de fugir da dor, mas de entender sua origem, de transformar o sofrimento em caminho, de usar o que nos assombra como combustível para construir uma nova consciência. É um renascimento, mas um renascimento que exige a morte simbólica de muitas ilusões. A ilusão da perfeição, do controle, da identidade fixa. Morrer para o ego é o início da vida para o self. O self, como falamos antes, é a totalidade do ser. E ele só pode se manifestar quando as polaridades internas são reconciliadas. A luz não nega a escuridão. O verdadeiro despertar da mente começa quando paramos de tentar ser apenas luz e passamos a ser inteiros. Quando reconhecemos que o caos também tem um papel na criação da ordem. Que o medo pode nos mostrar onde está a coragem. Que o vazio pode ser a semente de um novo significado. É nessa aceitação radical da nossa humanidade que começa o verdadeiro processo de individuação. O caminho junguiano de tornar-se quem se é. Um caminho solitário, sim, mas profundamente libertador. Porque ao final dele, já não é mais necessário pertencer a nenhum molde. Você é o seu próprio caminho. Sua mente, antes um labirinto caótico e escuro, começa a revelar uma arquitetura profunda. Um mapa
que só pode ser lido por quem teve coragem de atravessar as sombras. E isso muda tudo. Existe um ponto na jornada interior em que tudo parece desmoronar. A sensação é de colapso interno. Aquilo que antes dava sentido, objetivos, crenças, relações, identidade, perde o sabor, o peso, o valor. Nada mais parece ter chão. E a primeira reação é o desespero. O que está acontecendo comigo? Esse ponto é a travessia da noite escura da alma. É quando a estrutura do ego começa a ruir. Quando as defesas psicológicas se desmontam. Quando o falso eu, aquele que construímos para agradar, sobreviver e pertencer, começa a morrer. Mas essa morte não é literal, é simbólica. E ainda assim dói como se fosse real. Porque o ego não quer morrer. Ele acredita que é tudo o que somos. Por isso, quando começa a se desfazer, experimentamos pânico, confusão, vazio, isolamento. Não entendemos mais o mundo, e muito menos a nós mesmos. Não conseguimos mais fingir, mas também não sabemos quem somos sem a máscara. Estamos entre dois mundos, o velho que morre e o novo que ainda não nasceu. Essa etapa é fundamental. Sem ela não há renascimento verdadeiro. Sem a ruína do eu ilusório, tudo o que se constrói será mais uma prisão. É preciso atravessar o caos, sentar-se com a dor, não buscar distração nem soluções rápidas. Apenas estar, observar a mente gritar, espernear, implorar por respostas e não ceder. Porque no silêncio profundo dessa agonia, algo começa a se mover. Uma presença surge, um eu que não depende da aprovação alheia, do sucesso externo ou da imagem que projetamos. Um eu real, silencioso, íntimo, quase imperceptível no início, mas que começa a crescer à medida que o falso morre. Esse processo de morte simbólica é conhecido em muitas tradições espirituais. No hermetismo é o solve, a dissolução do ego para que o coagula, a reconstrução do ser autêntico aconteça. Nos rituais de iniciação das antigas culturas, o iniciado precisava morrer, simbolicamente para renascer, em um novo estado de consciência. Nas tradições xamânicas, é o despedaçamento do eu antes da cura. Em Jung, é a dissolução da persona e o confronto com a sombra, até que o self possa emergir como centro psíquico. A linguagem muda, mas o processo é o mesmo. Para despertar, é preciso morrer. Essa morte é solitária. Não há atalhos. Não há como terceirizar o processo. Os outros podem ajudar, inspirar, até caminhar ao lado. Mas ninguém pode atravessar por você. E isso exige coragem. Coragem para suportar o vazio, para não se agarrar às antigas certezas, para não voltar correndo para a zona de conforto quando a escuridão aperta. Porque a tentação de voltar é constante. Voltar a se identificar com o antigo eu. Fingir que está tudo bem. Recalçar a máscara. Mas quem já enxergou o abismo não consegue mais fingir. Nesse ponto surge um paradoxo. É preciso se render. Mas não é uma rendição de fraqueza. É uma rendição corajosa. É parar de lutar contra o processo. Permitir que o que precisa morrer, morra. Permitir que a dor diga o que precisa dizer. Que a tristeza esvazie o que precisa ser deixado para trás. Que o luto aconteça. Porque sim, estamos de luto por nós mesmos. Pelo que fomos. Pelas versões que não cabem mais. Pelos sonhos que não fazem mais sentido. Pela identidade que se dissolveu. E nesse luto brota uma coisa estranha. Paz. Uma paz que não é euforia. É um silêncio. Um estado de presença onde não há mais tanta pressa em saber quem sou. Porque a necessidade de definir a si mesmo já é parte do velho eu. O novo ser não se define, ele é. Ele se manifesta em pequenas ações, em gestos reais, em intuições profundas. Ele se revela no cotidiano, na forma como nos relacionamos com o mundo. Não busca reconhecimento, porque sabe quem é. Esse novo ser não nasce pronto. Ele se revela aos poucos. Ele caminha devagar. Ele aprende a falar uma nova linguagem, a da autenticidade. E isso incomoda os que ainda estão presos às suas máscaras. Porque quando você começa a ser você mesmo, você se torna perigoso. Você se torna espelho. Você expõe o artificial nos outros sem precisar dizer nada, apenas por existir com presença. Por ter atravessado o fogo, por não ter fugido da ruína.
O despertar, então, não é um momento de glória. É um estado de humildade. Um modo de estar no mundo onde não se precisa mais vencer, provar ou manipular. É saber que tudo está em constante transformação. Que o ego sempre tentará voltar ao comando. Que a sombra continuará aparecendo. Mas agora, a consciência. Há espaço. Há uma âncora interna. Uma presença que não se deixa mais levar pelos ventos das aparências. É nessa fase que começamos a perceber um novo nível de silêncio. Um silêncio fértil, onde a mente não precisa mais reagir a tudo, onde não precisamos nos defender a cada instante, onde não há mais tanto medo de ser rejeitado, de fracassar, de errar, porque a verdadeira rejeição é viver uma vida que não é sua. E o verdadeiro fracasso é nunca ter se encontrado. Quando se compreende isso, tudo muda. A morte simbólica, portanto, não é o fim. É o portal. É o batismo do novo ser. Um ser que não busca se encaixar, mas se expressar. Que não busca seguir, mas criar. Que não busca verdades externas, mas vive a sua própria verdade. E essa verdade pode ser silenciosa, desconcertante, incômoda, mas ela é viva e ela liberta. Depois que o antigo eu é destruído, não sobra muito. Há um espaço, um vazio, uma clareira escura no centro da alma. Muitos confundem isso com o fim da jornada, mas é exatamente o oposto. É o início. É aqui que começa a verdadeira reconstrução, não mais baseada em padrões herdados, expectativas sociais ou estratégias de sobrevivência. Agora, a construção é orgânica, real, brutalmente honesta. Cada passo é um tijolo lançado com consciência. Não há pressa, não há fórmulas, só há presença e verdade. O primeiro movimento desse renascimento é o silêncio. Não um silêncio artificial, criado por isolamento ou fuga, mas um silêncio que vem do fundo, da rendição profunda ao mistério. A mente já não fala tanto. As urgências já não gritam tanto. O corpo respira mais devagar. Algo interno começa a se alinhar. É nesse silêncio que escutamos pela primeira vez a voz do que realmente somos. Não é uma voz estrondosa. É um sussurro, um lampejo, um gesto interno. Isso é tudo o que precisamos. O processo de reconstrução é radicalmente diferente de tudo o que vivemos antes. Não se trata de voltar a ser o que éramos. Tampouco de construir uma versão melhorada do eu anterior. Não, isso seria só mais uma ilusão. O renascimento verdadeiro é o florescimento do que estava oculto. É o ser essencial vindo à superfície. É o nascimento de um eu que já existia, mas estava encoberto por camadas de condicionamento, medo e autoengano. Esse novo ser não é movido por desejo de status ou aceitação. Ele quer verdade. Ele quer liberdade. Ele quer expressar a própria natureza, mesmo que isso custe relações, oportunidades, padrões. Porque agora há clareza. Viver na mentira é morrer devagar. O que antes era suportável, agora se torna insuportável. A alma se recusa a retornar à prisão. Ela foi tocada pela luz do real, e isso muda tudo. Essa fase do caminho exige discriminação. Você começa a perceber o que serve e o que não serve. Relações que antes pareciam essenciais, agora mostram sua toxicidade. Objetivos antigos se revelam vazios. Há um desapego natural acontecendo. Não é uma rejeição agressiva, é uma liberação suave, mas firme. O que não está alinhado com a alma começa a cair. Não porque você impôs, mas porque simplesmente não faz mais sentido. E nesse processo, surge o segundo movimento. Reconstruir com base no essencial. Isso significa criar uma vida que tenha alma, que reflita quem você realmente é. E isso não é sobre aparência, é sobre coerência interna. O trabalho que você faz, o ambiente em que vive, as conversas que mantém, as decisões que toma, tudo começa a passar por um novo crivo. Isso é verdadeiro para mim? Ah, você se pergunta. E se não for, você abandona. Mas essa reconstrução não é glamourosa. Ela é humilde. Muitas vezes começa no chão, no simples, no ordinário. Lavar a louça com presença. Caminhar sem pressa, comer com gratidão, falar com profundidade, reaprender a viver, reaprender a ser. Porque o novo ser não quer performance, ele quer autenticidade. Ele não precisa provar nada. Ele só quer existir como é. E isso, paradoxalmente, é o que mais impacta o mundo.
Um ser que não está mais atuando, que não busca impressionar, que vive com alma. Isso tem um poder imenso, porque vivemos cercados de máscaras. Quando alguém tira a sua, torna-se um espelho poderoso. As pessoas não sabem explicar, mas sentem. Sentem a força silenciosa de quem não precisa mentir. E isso transforma mais do que 1000 discursos. Nesse momento, a criatividade começa a florescer. Mas não é uma criatividade forçada, é uma manifestação natural do ser. Você começa a criar não para ganhar algo, mas porque não consegue não criar. A energia flui, as ideias surgem. O fazer se torna a expressão do ser. É o artista que pinta porque precisa pintar. O escritor que escreve porque a alma sangra palavras. O terapeuta que cura porque já foi ferido até o fundo. Não é sobre função, é sobre essência. Mas mesmo nessa fase, o ego tenta voltar. Ele é insistente. Ele se disfarça de iluminação, de espiritualidade, de sabedoria. Ele quer transformar sua autenticidade em identidade. Por isso, a vigilância continua. O trabalho interno nunca para. Porque o ego morto é um mito. Ele muda de forma, se adapta. Sempre que você acha que está pronto, é sinal de que caiu em uma nova armadilha. A jornada não tem fim, e essa é a beleza. Ao mesmo tempo, começa a surgir algo novo. Compaixão. Não aquela compaixão moralista que olha o outro de cima, mas a compaixão real que vem do reconhecimento da dor compartilhada. Você vê nos outros o mesmo labirinto que atravessou. E por isso não julga, não precisa corrigir. Só presencia, só acolhe, só está. Porque sabe que cada um tem seu tempo, cada um tem seu próprio caos. E muitas vezes o caos é necessário. Essa compaixão também se volta para você. Pela primeira vez, você se permite ser imperfeito, errar, tropeçar, você se perdoa. Você para de exigir ser mais evoluído. Você entende que o caminho é feito de quedas, que a cura é espiral, não linear. Isso traz leveza. Você para de correr atrás de um ideal inalcançável e começa a viver, simplesmente. O renascimento, então, não é um evento. É um processo contínuo. É o eterno morrer e renascer dentro de si. É aceitar a impermanência. É dançar com o mistério. É viver sem garantias, mas com alma. E isso é liberdade. A liberdade real que não depende do mundo, nem das circunstâncias, nem do outro. A liberdade de ser quem se é, em sua inteireza, com tudo o que isso implica. É nesse ponto que você olha para trás e vê tudo valeu a pena. A dor, o caos, a destruição, tudo foi parte da depuração. Tudo foi necessário para que você se encontrasse. Não um encontro estático, mas um encontro dinâmico. Você ainda está se descobrindo, ainda está renascendo, mas agora com raízes profundas, com olhos que enxergam, com um coração que pulsa a verdade. Quando a alma atravessa o labirinto e encontra ao fim a si mesma, ela retorna. Mas esse retorno não é uma volta ao antigo. É a chegada ao agora, o agora pleno. O agora vivido com olhos que enxergam através do véu, com um coração que já experimentou o silêncio do abismo e o sussurro da essência. Esse retorno é silencioso. Não há fogos nem palmas. É um retorno humilde, mas firme. A consciência desperta volta ao mundo como um estranho familiar. O cenário é o mesmo, mas algo em você é irreversivelmente diferente. As ruas, as pessoas, os sons, tudo parece simultaneamente igual e novo. Porque agora você vê o que antes passava despercebido. O jogo, o teatro, a encenação coletiva. E mais, a dor por trás da máscara de cada um. É aqui que começa o verdadeiro trabalho. O despertar não é um prêmio, é uma convocação. Uma convocação para viver com coragem, lucidez e integridade num mundo que sobrevive da mentira, da distração e da conformidade. E isso não é fácil, porque não há mais retorno ao antigo conforto. O antigo eu morreu, e com ele todas as muletas. Agora você caminha com as próprias pernas, ou não caminha. Essa fase é, muitas vezes, a mais solitária, porque você começa a ver que muitos ao seu redor ainda dormem acordados. Vivem em piloto automático. Você os ama, mas não pode mais se encaixar. Não pode mais mentir. Não pode mais fingir. Isso cria afastamentos, rompimentos, silêncios. Mas
Ao mesmo tempo, esse novo modo de ser atrai outras almas despertas. Poucas sim, mas reais. E isso basta. Viver com consciência desperta é viver como um estrangeiro no próprio lar. É andar pelo mundo sem se pertencer a ele. Não no sentido de negação ou desprezo, mas como quem entende que está aqui, mas não é daqui. Você participa, contribui, se envolve, mas sem se perder. Você é parte do todo, mas não é mais refém dele. Há uma autonomia interna, uma lucidez estável, uma liberdade que não depende. E essa liberdade é o seu maior bem, porque ela permite escolher com verdade, escolher com presença. Você começa a dizer sim com o corpo inteiro e também a dizer não com a mesma inteireza. Não mais para agradar, não mais para se proteger, mas porque você sabe o que honra sua alma e o que não honra. E isso muda tudo. A vida ganha densidade, intensidade, clareza. A rotina, que antes era prisão, agora vira ritual. Você acorda, come, trabalha, conversa, mas tudo com presença, com consciência, com entrega. Não importa mais tanto o que você faz, mas como você faz. Cada ato se torna uma expressão do seu ser. Não há mais separação entre vida interna e externa. Tudo é fluxo. Tudo é extensão da mesma verdade. Essa nova forma de viver incomoda, porque a lucidez incomoda. A autenticidade desestabiliza. As pessoas muitas vezes não sabem lidar. Elas projetam, rejeitam, testam, mas você não reage mais como antes, porque agora há espaço interno. Há um centro. Você pode ouvir sem absorver, ver sem julgar, estar sem se perder. Isso é poder, mas não um poder sobre, um poder de. O poder de ser, o poder de permanecer, o poder de sustentar sua verdade mesmo diante da rejeição, do absurdo da injustiça. Esse é o verdadeiro poder, aquele que não precisa dominar, mas irradia. E essa irradiação silenciosa começa a afetar o mundo. Não de forma espalhafatosa, mas como uma pedra lançada num lago. Ondas que se expandem, tocando onde você nem imagina. Nesse ponto, você entende o que os antigos chamavam de serviço. Mas não como dever moral, e sim como transbordamento. Você não ajuda porque deve. Ajuda porque não consegue não ajudar. A sua existência começa a se tornar medicinal. O seu olhar, o seu silêncio, a sua escuta, tudo cura. Não porque você faz algo mágico, mas porque você está presente. E presença é a maior cura que existe. A mente continua falando. O ego ainda aparece. Os medos ainda visitam. Mas agora você os observa. Não os rejeita nem se identifica. Você os acolhe. Conversa com eles. Aprende com eles. E depois os deixa ir. É como se houvesse uma nova dimensão em você. Uma que vê tudo, mas não é nada daquilo. Uma que está além, mas não se isola. Uma que observa com amor. Essa é a consciência desperta. E com essa consciência vem a simplicidade. A busca termina. O esforço para ser termina. A necessidade de provar termina. Você simplesmente é. E isso basta. Isso preenche. Isso satisfaz. O mundo continua caótico, injusto, doloroso, mas dentro há paz. Uma paz que não é ausência de conflito, mas presença de sentido. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de enraizamento. O retorno, então, não é um fim. É o início de uma nova forma de estar no mundo. Não como alguém que precisa ser salvo, mas como alguém que, ao se salvar, se torna ponte. Uma ponte entre mundos, entre o caos e a ordem, entre o visível e o invisível, entre a inconsciência e a lucidez. Você vira canal, instrumento, manifestação. E isso não é grandioso, é humano, profundamente humano. Um humano que sangrou, caiu, quebrou e renasceu. Um humano que não nega a dor, mas a integra. Que não evita a sombra, mas caminha com ela. Um humano inteiro. Um humano verdadeiro. Um humano desperto.